espere, não espere. Não deixe que a sua preocupação, não deixe que os afazeres, não deixe que as atividades, as tarefas que vocês têm como responsabilidade nesse evento os impeçam de pegar essas ferramentas. Existem ferramentas espirituais nesse lugar. Deus quer alcançar vocês também. É possível que Deus tenha feito tudo isso para alcançar você. Amém? Então, fica ligado no Espírito. Eu tenho certeza que essas igrejas não vão ser mais as mesmas. Em nome de Jesus. Nova Parnamirim, eu declaro sobre vocês em nome de Jesus. Vocês não só as lideranças, eu quero que quem veio das duas outras igrejas, levante as mãos. Vocês não estão nesse lugar apenas para cumprir uma escala, apenas para cumprir um chamado. Existem coisas específicas, recebam da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para vocês nesse lugar. Honrem a unção que está nesse lugar. Honrem a unção que está nesse lugar. Haverá em nome de Jesus um derramar sobre vocês de ousadia, de fé, de conquistas em nome de Jesus. Essa unção não vai se dissipar sem vocês serem abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com muita reverência você pode sentar. Meu irmão do teclado vai ter que sustentar as pernas aí para ficar comigo. Oh, aleluia. Sabe, eu aprendi, irmãos, que a unção que você honra é a unção que você recebe. Pastorzão Carlos Júnior lá de Recife. E desde o momento que eu pisei nessa terra, eu estou sendo sugado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que existe uma porção, irmãos, e eu não digo por mim ou por Suane, mas por quem nós carregamos. Amém? Aleluia, existe algo que já está acontecendo, irmãos. Desde muito tempo antes desse evento, antes da organização. Eu me refiro a um grande mover do Espírito, pegando a nossa geração e trazendo para um contexto de mais consciência, de mais maturidade, de mais intensidade. Você está comigo? Mas eu queria ler uma citação, onde eu tenho chegado, eu tenho lido isso. Eu sou suspeito a falar, é uma citação do meu pai, mas é porque realmente. No livro que ele lançou, né, o pessoal da editora compilou algumas parábolas, né, ele gosta de usar muitos exemplos. Logo no início, ele fala isso aqui, eu achei fantástico, ele diz: é possível estar no meio de um avivamento e não ser alcançado, nem sequer saber da notícia desse acontecimento e ignorar a oportunidade da visitação de Deus. Eu lhe pergunto, tem maior expressão da manifestação da provisão de Deus do que a entrada de Jesus no mundo? A Bíblia diz que poucas pessoas fizeram festa, a exemplo dos pastores, reis magos e família ali presente, o pai, a mãe de Jesus. E que como Deus não tinha público na terra, Ele enviou os anjos e diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens, a quem Deus quer bem. Os homens estavam sendo favorecidos, mas por não reconhecerem o tempo da visitação, o momento passou desapercebido. Eles viveram aquele tempo sem nem saber que o Filho de Deus estava na terra. Diga comigo, é forte, Brasil. Aleluia. Sabe, irmãos, conferências como essa, eu sei porque eu tenho liderado jovens. Existe uma intensidade de uma organização que já está acontecendo há um tempo. Existe um se doar de uma liderança. Existe uma carga de oração, de algo que veio sendo gerado já há dias aqui. Você está comigo? Mas é possível você estar no centro do avivamento e não reconhecer o tempo da visitação de Deus. Por que você está falando isso, João? Porque eu preciso que você alinhe a tua expectativa, irmãos. Porque já começou. Amém? Eu sei que eu não saí de Campina Grande, não vim aqui, não deixei meus jovens lá que estão tendo culto nesse momento por acaso. Existe uma porção e eu preciso que você pegue ela. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Amém? Não coloca a expectativa no homem, numa mulher, numa posição, numa liderança. Coloca a expectativa nele. Sabe, nesse tempo liderando eu tenho aprendido que pessoas que esperam de pessoas, elas são pessoas frustradas. Agora, as pessoas que esperam em Deus, que têm a sua expectativa em Deus. Porque, gente, pessoas falham. Eu posso falhar com meus liderados. Você está comigo? Mas quando eu coloco as minhas expectativas em Deus, meu irmão, Ele é infalhável. Não sei nem se existe essa palavra. Aleluia! Diga comigo, eu estou pronto para receber a palavra. Glória a Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, verso 26. Glória, glória. Sabe, tem uma mensagem que Deus tem falado muito forte no meu coração. E, na verdade, quando a gente assumiu jovens, novembro para dezembro de 2020, em meio à pandemia, a gente teve o desafio de assumir os Jovens Verbo da Vida Sede, né, no meio de um contexto bem adverso. Foi um desafio, mas eu digo até para os líderes que estão aqui, tanto de jovens, de adolescentes, de departamentos, um texto que me sustentou e me sustenta até hoje. Foi aquele texto onde Deus disse para Paulo: ei, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Aleluia. Mas sabe, irmãos, eu lembro que veio a inspiração muito forte da parte de Deus, de uma visão onde Deus estava me movendo, né, nós como liderança, a tirar os jovens das quatro paredes e levar eles para cumprir o ID. Você está comigo? E naquele tempo eu não tinha ainda esse entendimento que foi chegando com o tempo, né? Na minha concepção era uma visão que Deus estava trazendo para os Jovens Verbo da Vida Sede. Mas com o passar do tempo e com a prática daquilo que Deus tinha dado como direção, eu tenho percebido que essa é uma veia, uma direção de Deus que está atingindo toda a juventude, de adolescentes, de jovens, de todo o verbo da vida. E eu sei que outros ministérios têm feito a sua parte também, mas existe um despertar para esses últimos dias. Não é por acaso que o JPN desse ano tem o tema Outside. Prontos para sair e salvar. Me lembrem no final de fazer um vídeo para o JPN, com a galera, quando terminar a administração, aí vocês me lembram, o vídeo do JPN, beleza? Mas existe uma direção de Deus para esse caminho. Sabe, irmãos, eu falei para os meninos hoje mais cedo, muito do que me atraiu para o entendimento de quem eu sou em Deus, daquilo que eu tenho em Deus, do propósito, do chamado, foi através de histórias de grandes avivalistas, que avivaram a sua geração, que foram resposta para uma geração caída no tempo que eles viveram. Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, William Seymour, Catherine Kuhlman, por aí vai. Amém? Mas sabe, irmãos, eu entendi que o mesmo Deus que operou em Atos, que operou através desses avivalistas do século passado, Ele quer operar nos dias de hoje. Sabe, às vezes eu pegava Atos, né, principalmente nesse início, onde eu estava entendendo o chamado, entendendo o propósito, eu pegava Atos, pegava os livros Generais de Deus e tantos outros que contam os testemunhos desses homens e mulheres, e eu ficava pensando, meu Deus, eu quero viver essas coisas. E eu me perguntava, Senhor, o que é que falta? O que é que a gente precisa fazer? O que é que está faltando? Será que Deus mudou? Deus mudou, gente? Não. Nele não há sombra de variação. E Deus começou a me trazer a consciência de que a mão de Deus sempre esteve no mesmo lugar, oferecendo as mesmas condições. A mão de Deus não está remissa. Deus não está com um ponta-gotas, despejando um pouquinho de unção aqui, um pouquinho de cura aqui, um pouquinho de batismo, um pouquinho de salvação. A mão de Deus está no mesmo lugar, debaixo das mesmas circunstâncias que os apóstolos passaram em Atos, que os grandes avivalistas passaram. Agora a pergunta é, onde nós estamos em relação à mão de Deus? Às vezes eu percebo na história da igreja, irmãos, que em alguns momentos a igreja saiu um pouco desse lugar da plena atuação do que Deus quer fazer nessa terra. Você está comigo? Mas eu creio que Deus está nos despertando para retornar para esse lugar.
para um lugar onde não vai ser um ponta-gotas, mas uma cachoeira de salvação, de batismo, de cura, de milagres. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Oh, aleluia! Quantos creem que vão ver milagres? Amém? Glória a Deus. Mas uma mensagem que eu não posso me abster de falar, onde eu tenho tido a oportunidade, eu tenho pregado. Talvez alguns aqui já me ouviram falar sobre isso, mas de fato é um chamado de Deus para esse tempo. É sobre a obra da cruz. Você está comigo? Ah, João, eu pensei que ia ser uma palavra que a gente ia sair correndo, voando pelas paredes. Irmão, se você não se anima com a obra da cruz, eu não sei o que vai lhe animar. Porque nós só estamos aqui, na condição que estamos, porque um dia... Aleluia. Aleluia. Não vou dar spoiler da mensagem não, vamos ler. Gênesis 1:26. A Bíblia diz, né, e aqui a gente está vindo para o início de tudo mesmo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, você é a imagem e semelhança de Deus. Olha aí, você não é pouca coisa não, meu irmão. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus, perceba que Ele cria a humanidade. E se a gente for ler os versículos anteriores, você vai perceber que Deus cria o homem, né, a mulher, a humanidade de forma geral, numa plataforma, num nível totalmente diferente de todo o resto da criação. Quem está comigo? Quando a gente vai ver as coisas criadas, Deus disse, haja luz, não é verdade? Haja isso, haja aquilo, e as coisas foram sendo criadas. Mas quando a gente chega no contexto da humanidade, a Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem. Deus, se é que eu posso dizer assim, Ele olhou nos olhos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, e por isso, façamos. Você está comigo? E disse, ei, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É tanto que Deus, Ele nos coloca no nível de dominar sobre tudo que foi criado. Tudo que foi criado, Deus disse, isso é bom. Mas quando Ele cria a humanidade, Ele falou, isso é muito bom. Você está comigo? Eu não estou querendo encher sua bola por acaso não. Mas de fato, você foi criado, imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Mas sabe, tinha um bicho ruim que queria ser imagem e semelhança de Deus também. Ele até tentou. E por isso eu acho que ele tem muita raiva de nós. E a gente vê no contexto mais na frente. Você conhece a história. Deus tinha dado uma direção ao homem e à mulher, não comerás desse fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E quantos sabem que ele não estava falando de morte natural? Amém? Ele estava falando de uma morte espiritual, uma separação de Deus para com a humanidade. E às vezes eu me perguntava, meu Deus, por que botar uma árvore que não pode comer o fruto? Se não é para comer, não é melhor não botar? Né? Quando eu era gurizinho que eu ficava querendo comer biscoito e mãe dizia que não podia, ela pegava e botava onde eu não podia alcançar. Me ajudava a não ser tentado, né? Mas eu ficava meditando, né? Quem nunca pensou isso, gente? Por que Deus botou a árvore se não pode comer do fruto? Não era melhor não botar? Só foi eu que pensei assim? Mas sabe, irmãos, pensando sobre isso e refletindo, a existência dessa árvore, ela era uma manifestação do caráter de Deus. Que caráter é esse, João? Um caráter de amor. Porque se não for espontâneo, se o homem não tivesse a opção de não obedecer a Deus, irmão, isso não era amor, isso é imposição. Você está comigo? Se eu não tenho a opção de amar a minha esposa, isso não é amor. Um pressuposto lógico do amor é a opção de amar ou não. Você está comigo? Então, o homem tinha a escolha, o homem tinha o livre-arbítrio, o homem tinha a decisão. E a existência desse poder de decisão já apontava o caráter de um Deus de amor. De um Deus que dizia, ei, eu não quero que você me ame de forma, né, obrigatória, como um robô, programado para fazer algo. Deus nos criou com esse poder de livre arbítrio. Mas o homem, você conhece a história. O homem se deixou levar pela tentação de Satanás e ele pecou. E eu queria fazer um exemplo aqui. Vem cá, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Lucas.
Vem cá, deixa eu ver aqui. Vem cá, Vinícius, me ajuda aqui. Vamos lá. Deixa eu ver quem está com cara aqui. Acho que Vinícius está com a cara de Deus, né? Mais experiente. Fica ali do lado de Vinícius agora. Não, do outro lado. Mais longe um pouquinho. Vem cá. Então aqui nós temos o homem. Coloca a mão no ombro dele. Vinícius, bota a mão no ombro dele. Nós temos o homem. E esse era a imagem, irmãos, do contexto da humanidade antes da queda. Deus, ele tinha uma conexão direta com a humanidade. Você está comigo? Amém? Existia um relacionamento, existia, né, essa intimidade, essa imagem e semelhança, Deus e o homem. Mas quando o homem peca, Satanás, vem cá, Satanás, você veio de preto, né, todo de preto, ele se colocou nessa condição de separar o homem de Deus. Você está comigo? A imagem e semelhança foi corrompida. É Satanás, mas só no exemplo, tá? É uma bênção. Mas a imagem e semelhança foi corrompida, você está comigo? Aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus arquitetou, aquilo que Deus soprou de vida no homem. A partir do momento que o pecado entra no jogo, a Bíblia diz que aquele que peca se torna escravo do pecado. E o domínio que a gente leu lá, domine sobre as coisas criadas, que Deus tinha conferido ao homem, quem peca se torna escravo do pecado, esse domínio passou para Satanás. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Existe um príncipe nesse mundo, por enquanto, amém? Porque o leão vai rugir, vai botar as coisas no lugar. Mas eu quero que eles fiquem aqui para a gente avançar nesse exemplo, é bom que fica bem visual. Durante muito tempo, irmãos, a humanidade viveu nessa condição. O homem separado de Deus por causa do pecado. E eu gosto de um exemplo que eu ouvi um pregador falar certa vez, né? E faz todo sentido, né? Quem aqui já teve peixe de estimação? Ou tem, né? Ou já teve ou tem. Quantos aqui o seu peixe morreu em poucos dias? Infelizmente é um padrão, né? O meu peixe era Walter, não deu nem 3 meses. Ele faleceu, o Valtinho. Mas, essa menina chorou, meu amigo, que parecia que era uma pessoa, viu? Meu Deus do céu, por isso que eu não quero ter um cachorro agora, que ela não está preparada ainda. Mas, irmãos, o dono do peixe, ele jura que o peixe gosta dele, né? Tipo assim, eu chegava lá e ele estava no aquário e eu, Valtinho, começava a bater assim no vidro. E ele ficava pulando, eu achava que era alegria, mas hoje eu percebo que era pânico, era medo mesmo. Valtinho, tá com fome, batendo no vidro. E nem aquela personagem de Nemo, quem lembra? Darla, né? Porque Nemo é mais antigo já, né? A gente fala hoje, mas faz um tempinho já, né? Enfim, clássicos da Disney. Mas a gente às vezes não percebe que talvez na ótica do peixinho seja extremamente assustador. Porque ele está lá dentro de um aquário, que é o mundinho dele, e de repente ele vê um ser gigantesco, muito maior do que ele pode entender no intelecto dele, se é que ele tem, e ele vê aquele ser se aproximando e batendo no vidro, e para a gente é, Valtinho, peixinho, mas para ele é peixinho. São as regras de refração, né, que a gente aprendeu na escola. Então para ele é uma experiência traumática. Muito ruim. E eu fico imaginando, né, a ótica do peixe, ele vendo aquela mão abrir o céu dele, que é o céu do aquário, e descendo, e ele pensando, poderoso Senhor, não me mate, por favor. E de repente aquela mão vem e solta uma comidinha e vai embora, e ele agradece, poderoso Senhor, obrigado por não me matar e ainda conceber essa pequena bênção. Na mente do peixe. Ele não entende as reais intenções do seu dono. Você está comigo? Ele não consegue conceber aquilo que o dono tem como intenção de cuidar, de criar, de ajudar, porque eles estão em níveis totalmente incompatíveis. Você está comigo? João, você está falando de quê? A humanidade no contexto de velha aliança, irmãos, estava na condição do peixinho. Deus, ele tentava estabelecer alianças. Deus tentava de alguma forma, mesmo em meio à maldição do pecado, abençoar as pessoas de alguma forma, mas existia uma linguagem totalmente diferente. Isso fica muito claro para mim, segura aí um pouquinho,
Quando a gente vê, Deus diz para Moisés: Moisés, lava o povo, santifica o povo e traz eles para o monte que eu vou falar com todo mundo. E aí Moisés, beleza, santificou aquele monte de gente e foi levar para o monte. E a Bíblia diz, irmãos, que não era nem a presença de Deus ainda, era uma glória que antecedia a manifestação da presença. Nuvens com aspecto de fogo, né, aquele negócio louco no alto do monte, e as pessoas começaram a ver, e a Bíblia diz que eles tiveram medo e disseram: ei Moisés, vai lá, fala tu com eles, o que você disser está dito, mas a gente não vai não. Você está comigo? Havia uma distância, havia uma relação regida por medo, por vergonha, era a presença do pecado, irmãos. Mas você sabe que essa história não acaba aí, né? Desde o início, porque Deus é um Deus que anuncia o fim das coisas ainda no começo. Ele diz para Satanás: ei, vai vir um descendente no singular. Um descendente de mulher. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai te ferir a cabeça. Aleluia. E sabe o que acontece, irmãos? O dono do peixe, ele se tornou peixinho e entrou dentro do aquário. Oh, aleluia. Não estou entendendo ainda, João. Ei, eis que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E ele era Deus, mas não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Meu Deus, assumindo a forma de servo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler alguns textos com você. Oh, aleluia. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, a Bíblia diz que como uma ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que Jesus fez, irmãos? Vem mais para cá para dar certo aqui. Aí. Jesus, Ele assumiu a nossa condição de pecado. A Bíblia diz que não tinha um justo nenhum sequer. Não tinha quem pagasse o preço do pecado. Ei, era um preço que nós não poderíamos pagar. Mas Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Eu não sei se você entende a dimensão disso, irmãos, mas pensa comigo, aquele embrião sendo gerado numa jovem de aproximadamente 16 anos, era o próprio Deus. Meu Deus do céu. Sempre que eu falo sobre isso, não dá, eu fico pensando, meu Deus, o evangelho é tão louco que só pode ser de Deus. Não tem como inventar um negócio desse. Aquele embriãozinho, aquele bebezinho numa manjedoura, num estábulo, era o próprio Deus. Pensa só, um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que não precisa de nada, nele não há ausência alguma, agora ele era um bebê indefeso, nas mãos de um casal jovem, fugindo de um doido chamado Herodes que queria matá-lo. Ei, aleluia, diga comigo, foi por mim. Passou pelas mesmas tentações. E sabe o que Jesus fez, irmão? Verdadeiramente Ele levou sobre si. Vai sentar, Satanás. Como uma ovelha muda levada ao matadouro. Aleluia. Com aquelas mãos estendidas, irmãos. Aquela coroa de espinhos, aqueles pregos em suas mãos. Aquilo era uma revelação das reais intenções do Criador. Ele veio no nosso nível para dizer um sonoro: eu te amo para a humanidade.
Aleluia. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo, mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Então eu poderia dizer para você que o amor amou. Aquele momento naquela cruz, irmão, era a plena expressão do amor de Deus pela humanidade. Você está comigo? E o que Jesus fez? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Ele reconectou. Você está comigo? Ele refez essa conexão. E agora, em Cristo, nós podemos entrar ousadamente no trono da graça, porque existe um advogado fiel, meu irmão. Aleluia! Que pagou o preço que eu e você não poderia pagar. Vou sentar lá, obrigado. Irmãos, a dimensão do que a obra da cruz causou. Esse homem-deus, ou esse Deus-homem, ele dividiu a história da humanidade antes e depois dele. Existe algo muito poderoso que não ficou em 2000 anos atrás, mas em Cristo desencadeou um processo, porque a Bíblia diz que Ele é o primogênito. Aleluia. João, você vem numa conferência falar de algo que todo mundo já sabe, Jesus morreu na cruz e tá. Mas irmãos, quando a gente entende e tem consciência da obra da cruz, automaticamente eu entendo quem eu sou em Cristo, o que eu tenho nele, para onde eu vou e o que eu preciso fazer nessa terra. Irmãos, eu estou há um tempo ministrando para jovens, agora com a oportunidade de liderar jovens, e infelizmente eu tenho me deparado com muitos jovens, muitos adolescentes, uma geração muitas vezes perdida como quem está tateando no escuro. Sabe aquelas perguntas do tipo, qual o sentido da minha vida? O que é que eu estou fazendo? Será que vale a pena? Ei, tateando no escuro. Você está comigo? Mas Deus está levantando uma geração para tirar essas escamas dos olhos. E para dizer, ei, existe um motivo para você viver. Aleluia. A Bíblia diz lá em Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Pela graça, porque por obras não tinha condição, irmãos. Eu vi um pregador certamente dizer, tentar conseguir a salvação por obras é como tentar dar um pulo e chegar na lua. Não dá! Oh, aleluia. Os religiosos por muito tempo tentaram se achegar a Deus, mas o evangelho é Deus se achegando à humanidade. Aleluia. A obra da cruz. E sabe, irmãos, como eu falei, a obra da cruz revela quem nós somos. O sacrifício e a ressurreição, porque o nosso rei vive. Você não entendeu? O nosso rei está vivo. Ao terceiro dia ressuscitou. Ela denuncia, ela expressa uma nova raça de seres humanos que estava sendo inaugurada. Oh, aleluia! Porque Ele não somente nos resgatou, Ele nos deu uma nova identidade. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu fazer um exemplo com vocês. Aproveitar a Vitor aqui. Tira o celular, deixa com ela aqui, Vitor. Não, pode ficar sentado. Vamos lá. Vitor é o homem, eu vou me colocar no lugar de Jesus. Vitor, tu estava numa condição de pecado, miserável, preso por condenação, juízo, não tinha como pagar o preço. Mas eu sou justo. Eu sou o único justo capaz de pagar o preço que Vitor deveria pagar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me fazer pecado e trocar de lugar com Vitor. Aleluia! Esse foi o processo de substituição que aconteceu na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Você está comigo? Vem cá, Vitor. Vitor era preso numa condição de enfermidade. Ele vivia de doença em doença porque ele estava no curso desse mundo. Mazelas, doenças, enfermidades. Mas eu sou saúde, eu sou vida, eu sou cura. Então, Vitor, eu vou tomar o teu lugar. E você agora é saúde divina. Aleluia. Pelas suas pisaduras. Será que acabou, gente? Vitor era um miserável, pobre de alma, de espírito, de tudo que você imaginar.
Vitor, ele era condenado ao fracasso, mas eu venho vos dar vida e vida em abundância. E conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, abençoados. Oh, aleluia! Ei, você não está mais numa condenação de pecado. Você não é mais enfermo, você não é mais amaldiçoado. Existe uma vida e vida abundante operando dentro de você. Será que foi só isso a obra da cruz, irmãos? Porque já estava bom demais, não estava não? Oh, aleluia! Porque isso é o maior milagre do mundo. Eu gosto de dizer isso e sempre que eu falo isso, isso me aviva, irmãos. O maior milagre do mundo não foi Moisés com um cajado abrir o mar vermelho ou Elias fazer descer fogo do céu. O maior milagre é o homem numa condição de pecado, preso pelo diabo, condenado ao juízo eterno, e de repente ele confessa, crendo no coração e falando com a sua boca, e ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo, salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele... porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação, diga comigo mais uma vez, salvação. Diga assim, esse é o maior milagre do mundo. Eu creio que eu vou ver curas sobrenaturais, milagres, batismos, glória a Deus, mas salvação é o intuito de tudo isso. Ei, irmãos, mas deixa eu te dizer algo, Ele não somente mudou a nossa identidade e nosso propósito em Cristo, mas sabe o que Deus também fez? O homem estava lá, através de Cristo recebeu uma nova identidade, e Deus também, mergulhou para dentro do homem. Porque Ele não está mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você, Ele habita em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ei, você carrega uma presença, irmãos. Sabe, eu aprendi isso com o pastor Humberto. Ele disse que olhava no espelho e dizia: Humberto, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. E sabe, irmãos, nós temos que cultivar essa consciência. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim. É por isso que a Bíblia vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Sabe, irmãos, a nossa geração precisa lembrar do que o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus providenciou para nós. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Levante ela assim, mostrando a sua espada a Satanás. Você usa sua espada, meu irmão? Diga assim, eu sou. Não, diga com convicção, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E diga, eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Beleza, João, mas o que a Bíblia diz sobre mim? Vamos confessar algumas coisas aqui nessa noite. Eu sei exatamente como essa mensagem começou, mas eu não sei como ela vai acabar, amém? Oh, aleluia, porque o vento sopra como quer, por onde quer. E nós temos que aprender, irmãos, às vezes só molhar a pontinha do dedo e identificar onde o vento do Espírito está soprando. Aleluia. Eu tenho dito para os jovens e líderes lá do nosso departamento, precisamos aprender a depender de Deus. Porque é nesse lugar de dependência onde você vai ser conduzido no centro da vontade de Deus. Aleluia. Mas vamos lá. João capítulo 1, verso 12. Você não precisa abrir, eu vou ler alguns versículos. A Bíblia diz, mas todos quanto o receberam. Você recebeu Jesus? Amém? Então diga assim, está falando comigo. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, deixa eu dizer baixinho para você não fazer muito barulho. Você é filho de Deus. Aleluia. Eu fico viajando, irmãos,
quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, nos ensina a orar. Eles viam Jesus se retirando para orar, eles viam Jesus, né, tendo tempos com Deus, e eles perguntam: mestre, ensina-nos a orar. Irmãos, talvez eles esperassem de Jesus uma fala, uma retórica, aquilo que os fariseus estavam acostumados, né? Aquela burocracia: ó Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos nossos antepassados, Alfa e Ômega. Talvez eles esperassem uma introdução eloquente e burocrática, como era na antiga aliança, porque havia uma distância. Você está comigo? Mas Jesus, ele disse: ei, quando vocês forem orar, diz assim, ó: Pai nosso que está nos céus. E glória a Deus, porque ele não disse meu pai, ele disse Pai nosso. Ei, Deus é o seu pai. João, a referência de pai que eu tive não corresponde, eu não me sinto à vontade com isso. Ei, Deus é um pai perfeito, infalhável, como eu disse no início. Aleluia. Você, menina, é a menina dos olhos do papai. Você, homem, também está apto para estar nos braços do papai. Oh, aleluia. Porque ele é o nosso pai, irmãos. E essa consciência de paternidade precisa nos conduzir a entender que somos filhos. Não é somente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Alfa e Ômega, isso tudo também faz parte, mas esse Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu e o seu Pai. Diga comigo: Deus é o meu Pai. Diga mais uma vez: Deus é o meu Pai. Diga assim: eu sou filho de Deus. Você crê nisso? 1 Pedro 2,9 Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia. Não sei se você, mas isso enche a minha bola. E tem que encher mesmo, porque não é quem eu sou naturalmente falando, mas é quem eu sou nele. Você está comigo? Isaías 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga comigo: eu tenho saúde divina. Certa vez eu ouvi um pastor dizer: ainda que eu morra enfermo, eu sou sarado. Bugou a mente, né? Ainda que eu morra enfermo, eu sou curado. Como assim, João? Não faz sentido. Ei, ainda que a circunstância não colabore, eu ainda fico com a realidade do que Jesus fez por mim naquela cruz. Você está comigo? Aleluia. A circunstância, ela não fala mais alto do que já está determinado na palavra. Certa vez eu ouvi essa frase, eu não lembro exatamente de quem é, mas ele dizia assim: nem 1000 testemunhos positivos, nem 1000 testemunhos negativos podem alterar a veracidade da palavra de Deus. Se a palavra diz, meu irmão, é ponto final, é prego batido e ponta virada. Você entende essa expressão? Diga comigo: não tem volta. Diga comigo: eu creio na palavra. O sangue pode dar na canela, mas eu não abro mão dos princípios, dos valores dessa palavra. Você está comigo? Vivemos numa geração que se dobra muito fácil, conduzida por todo o vento de doutrina, mas não será assim entre vós. Oh, aleluia. Seremos firmes, irmãos, inabaláveis na sã doutrina, no fundamento, no alicerce, porque é prudente ter o seu alicerce firmado na rocha. Aleluia. Então diga comigo, vamos recapitular esse negócio. Ainda falta um. Efésios 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Em quem, gente? Em Cristo. Diga assim: eu sou abençoado. Diga: eu sou suprido. Você está comigo?
Ei, mas se alguém está em Cristo, é o que, gente? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, você é justiça de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado, Ele não vê o que você fez, não vê um passado, Ele vê o sangue de Jesus, que te cobre da cabeça aos pés, dizendo, é aceito. E por isso nós podemos entrar ousadamente no trono da graça. Meu Deus do céu. Deus mudou a nossa identidade, irmãos. Vem cá, de novo. Meu ator preferido aqui. Como é teu nome mesmo? Renan. Renan, tu vai andando aqui no centro. Andando para lá devagarzinho, calma. Quando eu chamar você, você volta. Beleza? Devagarzinho. Caleb. Vai devagarzinho, vai andando. Caleb, Lucas, Inácio. Como é o nome dele mesmo? Renan. A minha memória está boa, né? Pode sentar. Preste atenção aqui. Você percebe que quando eu chamei ele de outro nome, ele não olhou para trás? Ele não atendeu porque não era o nome dele. Você está comigo? Se eu estou passando na rua e alguém fica gritando, Renan, Caleb, José. Se ele não gritar João, eu não vou olhar porque não é o meu nome. João, o que é que isso tem a ver? O mundo está gritando aí, ei, tu não pode, tu não consegue, tu é enfermo. Tu é um miserável. Irmãos, você não precisa atentar porque a realidade sobre você é que você é curado, você é justiça, você é provido. Aleluia! Você não precisa nem olhar, porque não diz respeito a você. Aleluia! Sabe, irmãos, algumas pessoas dizem que eu tenho autoestima boa e eu tenho mesmo, porque olha o que Jesus fez por mim. A Bíblia diz que essa presença até mesmo aformoseia o rosto. Aleluia, eu sou bonito demais. Diga assim, eu sou bonito. Mocinha, diga assim, eu sou bonita, uma princesa. Yes! A Bíblia diz, assim como um homem se vê, assim ele é. Amém? E funciona. Você vai dizendo que é bonito, você se vê bonito, e aí você fica mais bonito mesmo. Aleluia. Agora, a pergunta que não quer calar. Beleza, João, eu entendi. Jesus veio, morreu por nós, por amor, revelando as suas reais intenções, nos fez justiça, filho, sarado, curado, provido, abençoado. Você está comigo? Eu lembrei agora, né? Eu estava fazendo autoescola. E aí tinha uma redaçãozinha, não sei para que tem isso, né? Você vai aprender a dirigir, mas tinha que escrever lá, 10 linhas mais ou menos. E a pergunta do texto, do título, era quem eu sou. Descreva quem você era, uma coisa assim. Pensa num negócio difícil, né? Porque você escrever, eu sou João, filho de pastor João, não ia dar nenhuma linha, né? Do CPF, tal. Mas eu estava fazendo realidades na nova criação no Rema naquela época. E eu comecei a me lembrar, rapaz, eu sou filho de Deus, eu sou justiça, eu sou remido, eu sou sarado, eu sou abençoado, eu sou provido, eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu comecei a escrever isso, meu irmão. Ei, a consciência da identidade que você é em Cristo tem que ser mais real do que o teu próprio nome, do que a tua própria identidade. Existe um documento nos céus chamado Livro da Vida e teu nome está escrito lá. E isso fala mais de você do que a tua própria personalidade. E a gente tem que se encher dessa consciência, irmãos. Porque quando eu entendo quem eu sou, e a gente chega para a parte final dessa mensagem, eu entendo para que eu fui criado. Aleluia. A gente tem um vídeo aí. Queria que o pessoal da mídia já fosse preparando ele. E sabe, irmãos, isso é uma realidade. Quando você entende quem você é, quando você entende o que Cristo fez por você na cruz, quando você entende aquilo que Ele garantiu para você, aí você começa a entender o porquê você está nessa terra. Porque, irmãos, concorda comigo aqui, preste atenção. Se fosse só para ir para o céu, a gente aceitava Jesus e era arrebatado imediatamente. Estou falando alguma mentira? Se não existe nada para fazer nessa terra, não faz sentido ficar aqui. Eu aceito Jesus e vou-se embora.
Mas, se existe algo para fazer aqui, se existe um projeto, se existe um chamado, então a nossa vida, a nossa continuidade nessa terra tem um propósito, tem um sentido. Você está comigo? Aleluia. Se puder apagar as luzes e colocar esse vídeo, a gente assiste e caminha para o final da mensagem. Motivo de nós estarmos aqui hoje, cerca de 90 jovens loucos por Jesus, para dizer: Ele te ama, Ele te ama. Nada está fora do seu alcance, nada está fora do lugar, em crise ou fora de crise, Ele continua sendo Deus. Aqui na primeira cruzada do Avanço JVV, onde vamos falar de Jesus para São Vicente e a cidade de Olivedos. Conhecer Jesus e fazer conhecido. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Aleluia. Eu vim fardado. Diga comigo: conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Amém? Qual é a identidade, João? Quando eu conheço Jesus, quando eu entendo que Jesus é a resposta, eu sou preenchido por essa consciência de quem eu sou em Cristo. E quando eu entendo quem eu sou, eu entendo para que eu fui criado. Para que eu fui criado, João? Para fazê-lo conhecido. Aleluia. 1 Pedro 2,9, de novo. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo: essa é a minha identidade. Mas para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, não faz sentido viver uma vida de 80, 90, 100 anos, crescer, casar, construir família, ter um carro, ter uma casa, tudo isso é maravilhoso, é lícito, mas não faz sentido se você não vive para alterar a eternidade de pessoas. Você está comigo? Sabe, essa cruzada a gente foi para Soledade, de lá a gente foi para uma cidade chamada Olivedos, outra cidade chamada São Vicente do Seridó. Queria que o louvor já subisse. Aleluia. E eu lembro, irmãos, que muitos jovens chegaram naquela cruzada. Eu fiquei muito impactado com o resultado, sim, 340 pessoas salvas. É impressionante quando você se dispõe a cumprir o ID, como as curas, os milagres se tornam algo muito mais comum. Você está comigo? A gente tem percebido isso. Mas o que mais me impactou, né, e olha que a gente viu mesmo pessoas sendo curadas. Nessa cruzada mesmo à noite, tinha muita gente com algumas doenças, a gente impôs as mãos, perguntava se estava bem, se melhorou, se sumiu, e a resposta, a maioria delas positiva, que Deus tinha feito coisas grandiosas ali. Mas o que mais me impactou não foi as curas, não foi o movimento, não foi, né, todo aquele contexto ali que foi maravilhoso, sim. Mas foram duas coisas. Primeiro, a salvação daquelas pessoas. 340 pessoas transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E glória a Deus por isso, é só o começo.
Mas o que mais também me impactou, além da salvação dessas vidas, irmãos, foi que quem estava indo, estava sendo alcançado também. Porque muitas pessoas que eu acompanhava ali de jovens feridos, depressivos, presos em ansiedade, quando eles estavam ali falando de Jesus, tendo face a face o seu propósito sendo expresso, eles se sentiam plenos, porque eles estavam no centro da vontade. Quando eu vivo a plenitude daquilo que Deus me criou para ser, irmãos, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem tristeza, não dá, porque é muito maior. Aleluia! E ver aqueles jovens tendo suas feridas saradas enquanto eles saíam para sarar outros. Isso é evangelho, irmãos. Você não sabe o quanto a gente é acrescentado quando a gente vem aqui para acrescentar a outros. Aleluia! Irmãos, Jesus ele deixou, não foi uma sugestão, não foi um conselho, foi uma ordenança: ide. Não é espere eles vêm para a igreja, não é faça alguma coisa e pense que eles vão ser salvos, ore à distância, tudo isso faz parte também, mas a ordem é ide. Você está comigo? Porque nós não podemos ficar calados diante de tamanho sacrifício. Sabe, irmãos, quando eu entendi toda essa identidade e o propósito pelo qual eu nasci. João, para que eu nasci? Eu queria saber fazer Jesus conhecido. Agora, como vai ser? Não sei. Cada um vai ter uma linha, vai ter uma vertente, vai ter um chamado específico. Mas quando você está cheio dessa consciência, irmãos, é como se um fogo ardesse nos seus ossos. Como Jeremias disse: ei, quando penso em parar de falar as tuas palavras, é como um fogo que arde em meus ossos, de forma que eu não posso mais contê-lo. Aleluia. E quando você está tão consciente da presença, quando você está tão consciente do propósito, irmãos, tudo que você faz afunila para algo chamado salvação. Edificação de pessoas, vidas. Você pode ficar de pé. Se puder fechar um pouco as luzes como estava no início. Aleluia. Glória a Deus. Você pode orar um pouco em outras línguas. Esse é o tempo de molhar a pontinha do dedo e deixar o fluir do Espírito nos direcionar. Brababá, sidere candarabababá. Ramanara sidere candarababá. Rebarababá,
Aleluia. Oh, brababa, shedere candarabababa, cedere candarabas. Oh, rabrababa, shedere candarabababa. Brabababa, sodoroko brabababa. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Sabe, irmãos, talvez a mensagem aponte para algo, né, no sentido de um chamado. Mas deixa eu te dizer bem claramente, eu não sou um evangelista. Só que o que a igreja precisa entender é que o ID não é só para o evangelista. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou no departamento de jovens foi desfazer o departamento de evangelismo. Como assim, João? Não é para evangelizar? Mas a gente tirou a nomenclatura de departamento porque não é só para um grupo evangelizar, é para todos. Então não é mais o departamento de evangelismo, é a comissão de evangelismo. Você está comigo? Aleluia. Mas voltando, eu não sou um evangelista. Não é esse o dom, o chamado, a proposta que Deus tem para mim. Mas hoje eu posso discernir isso, irmãos, e pelo amor de Deus, tenha maturidade para entender isso. Eu não sou um evangelista, mas existe uma ausência que Deus está puxando quem está disponível para preencher. Mas das coisas que eu oro, né, falando essa mensagem, é despertar todo mundo de forma geral, mas também de alguma forma despertar os evangelistas genuínos, com chamado, com dom, com habilidade específica para isso. Eu ia pregar nessa cruzada que você viu o vídeo. Só que graças a Deus, Deus levantou um evangelista lá nos jovens. E para que o pastor vai fazer o papel do evangelista? E quando foi lá naquele momento, veio a direção muito clara. Deixa ele avançar no chamado dele. Fica no teu lugar de fazer o papel do pastor com as ovelhas. Sabe, eu me sinto como um pinto no lixo, cumprindo o meu propósito. Organizar a cruzada, glória a Deus, Deus me deu as ferramentas para ser um bom gestor. Mas o evangelista, ele precisa assumir o seu papel. Aí tem gente que chega para mim, eu fico sabendo, enfim, João, eu sou um evangelista, glória a Deus. Mas, irmãos, um evangelista, ele é acompanhado de uma sede insaciável por almas. A gente tem um irmão lá em Campinas chamado Cortez, e eu admiro muito ele. Ele não está nos cartazes, ele não está... Eu acho que você nem, talvez, nunca tenha ouvido falar dele. Mas praticamente todo dia ele ganha uma alma para Jesus. Seja no Uber, seja na rua. Quando a gente faz uma cruzada, ele me chama e me leva. E ele vai junto. Ei, antes do púlpito das cruzadas, tem o cumprir o ID da forma mais genuína e simples que é. Aleluia! Indo nas casas, indo nas praças, vivendo a vida de Deus. E nesse momento, irmãos, eu quero orar por pessoas. Eu vou separar 2 grupos aqui. Se você entende que você tem um chamado específico nessa área de ser um evangelista, chamado nos 5 dons, eu quero que você venha para esse lado esquerdo aqui, eu vou orar por você. Você talvez... Bora, eu sei que tem mais gente. Você talvez não seja um evangelista, mas você se identifica comigo no sentido de organizar cruzadas, de fazer acontecer, de alguma forma dar esse passo de fazer o ID ser viável para os outros também irem. Eu quero que você se posicione aqui do lado direito, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Brahmamassu durokondarabababash. Pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Vou orar primeiro pelos evangelistas, depois por aquele segundo grupo ali. Olhem aqui para mim. Quando você se identifica com um chamado, com um dom, é muito comum você se ver fazendo coisas e vislumbrando referências de pessoas que já estão correndo a carreira, já estão avançando. Mas existem primeiros passos. Vocês estão comigo? Existem aqueles passos iniciais que você vai dar. Eu lembro que quando eu comecei a entender sobre o chamado, sobre aquilo que Deus tinha para a minha vida, talvez a gente fale sobre isso nos próximos dias. A primeira grande instrução que eu tinha da parte de Deus era: aproveite as oportunidades. Só isso. Aproveite as oportunidades. Ah, João, como isso se encaixa no meu contexto? Cara, eu estou no ônibus, estou indo para a escola, tem uma pessoa do meu lado. Aproveita a oportunidade. Porque você não precisa de um microfone para ser um evangelista. Eu acho fantástico quando Filipe ele é levado para aquele homem que estava sozinho tentando ler as escrituras, e ele é levado para trazer o evangelho e trazer a confissão e o arrependimento para um homem. E só Deus sabe o quantas pessoas foram influenciadas pela vida daquele um homem. Sabe, vocês têm que alimentar essa sede de almas. Cortês, esse homem que eu falei, ele fica dizendo: 1 bilhão de almas para Jesus. Ele mira lá em cima. E isso tem que ser algo tão vivo dentro de você, que você cria as oportunidades. Vocês estão comigo? Cria as oportunidades. Existe muita gente aí fora. Eu lembro, olha essa memória que desbloqueou aqui agora, o Espírito Santo me lembrou. Isso não é do tempo de vocês. Quem aqui lembra de Rabu? Um joguinho online. Tem uma galera aí mais antiga, né? Eu lembro, 14 anos, de jogar Rabu. Aí dava para conversar, né? O povo ficava pedindo: vamos namorar, mas graças a Deus eu não fazia isso. Eu lembro de evangelizar pelo Rabu. E chegar para a galera e Jesus e tal, e falar de Jesus pelo Rabu. Eu lembro de uma pessoa que disse que aceitou Jesus, tomara que tenha sido verdade, né? Mas, irmãos, isso tem que ser tão forte dentro de você, que você toda hora pensa: rapaz, o que é que eu posso fazer hoje? Onde é que eu posso falar hoje? A gente foi para um hotel com a galera dos jovens uma vez, e eu lembrei disso agora. A gente estava tendo aquele momento de como é que chama? É zumba, na piscina, né? Uma música e faz assim e tal. E a gente queria participar de tudo, né? Estava no hotel com a galera, só que começou a cantar umas músicas imorais lá, umas músicas pesadas, e a gente não ia participar com aquele tipo de música. E a gente começou a fazer a resenha lá para trocar de música. E os caras perguntaram: quer que bote o quê? A gente bota Lázaro, pisadinha de Lázaro e tal. E eu lembro que eles desafiaram a gente: se vocês vierem aqui em cima e coreografarem, a gente troca a música. E a gente subiu, colocou Lázaro, imagina eu, todo duro lá, e a gente começou a coreografar. Olha o anjo com a espada de fogo e dançando lá. Irmãos, parece brincadeira, mas o ambiente mudou. Depois que eles viram, né, todo mundo do hotel começou a ver uma situação diferente, aquela resenha, aquela brincadeira, a gente sem saber dançar direito. A gente aproveitou essa oportunidade e disse: deixa a gente dar uma saudaçãozinha rápida. E aí eu puxei o evangelista da turma, né, e disse: vai, aproveita. Irmãos, naquele contexto, ele lançou a palavra.
falou do amor de Deus, falou do porquê a gente é alegre sem precisar de bebida, sem precisar de droga. E eu sei que pessoas foram alcançadas ali por essa simples ocasião. Aleluia. Levanta as mãos, eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, porque existe uma geração de evangelistas sendo levantados nesses últimos dias. Muito obrigado, Pai, porque aquelas grandes cruzadas que eu lia, aquelas tendas montadas, abarrotadas de gente, isso não ficou no passado. Existe uma porção nova, talvez no formato diferente, mas que você quer inaugurar nesses últimos dias. E Pai, eu oro em nome de Jesus, que essa unção alcance a vida dos meus irmãos, Pai. Uma unção fresca, que não vai deixar eles dormirem sem ter a resposta do ID, de cumprir, de ser afogueados para afoguear outros. Em nome de Jesus, uma unção fresca. Em nome de Jesus, mãos habilitadas para impor as mãos, para depositar sobre a vida de pessoas aquilo que você já fez por nós. Em nome de Jesus, uma unção fresca para um tempo que se chama hoje, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa nova unção, carregando eles, movendo eles para uma nova temporada, de dizer sim ao chamado, de se mover baseado não em circunstância, mas naquilo que você tem para fazer nessa terra, em nome de Jesus. Tua sabedoria, Pai, regando a vida deles. E como você foi comigo, Pai, em toda a minha vida e tem sido até hoje, trazendo as direções por uma paz que excede todo entendimento. Essa mesma paz direcionando eles em cada decisão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos embora alcançar esse povo. Amém? Vamos lá, pode sentar. Eita glória! Aqui temos organizadores, financiadores. Se não crê, deixa para mim que eu creio. João, como é que vocês fazem as cruzadas? Tudo começa, e eu falei isso lá nos Homens hoje. Fernando Leal, frase que eu gosto: todo avivamento requer um financiamento. Amém? Não dá para ir sem dinheiro. As 340 pessoas salvas no vídeo do avanço, foram quase 30 mil reais investidos para levar mais de 100 jovens para lá, estadia, alimentação, né, alugar toda a questão da cruzada. Eita, João, é alto. Oh, aleluia, até onde seus olhos podem ver. Irmãos, Reinhard Bonk faz cruzada de milhões, também são milhões para custear. Mas Deus, Ele vai nos encontrar aptos, porque o recurso só vem quando a gente entende para que Ele deve vir, o propósito. Mas como é que a gente faz lá? Tudo começa com o financiamento da cruzada. Como é que financia, João? A gente tem dois meios. Às vezes a gente usa um, às vezes outro, às vezes a gente casa os dois. Nós podemos, né, fazer um ticket para participar da cruzada e trazer essa consciência para os participantes que nós mesmos vamos nos enviar. Você está comigo? Ver o orçamento e, R$20 por pessoa, vamos embora, e aí a gente financia. É uma opção. Outra opção que a gente tem usado com muita frequência e dá muito certo, a gente chama de Bistrô JVV, é a famosa cantina com nome chique. Faz a cantina, pega o culto de ceia, que tem mais gente, faz uma cantina top, procura um produto que tem uma margem de lucro boa, faz um negócio bacana, excelente, e começa a gerar. Pega a galera que precisa de um apoio financeiro para ir, bota para trabalhar, para entender o princípio que quem trabalha, né, recebe. Amém? Faz isso, financia, gera o resultado, faz a galera correr atrás, vender água. Amém? Meios tem, é só dar as caras e ir para cima. Quando a gente alcança o recurso da cruzada, começa a organização. Separar os grupos. Né? Então, a gente, por exemplo, lá como é um pouco maior, a gente lança o link de um formulário. Preencha aí, pessoal, o formulário, quem quer ir para a cruzada dia tal. Começa o movimento um mês antes, semanas antes, a galera vai preenchendo. Coloca o povo num grupo, né? Para o nosso contexto tem facilitado assim. Do grupo, passa as direções. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dividir os grupos de evangelismo. Quantos, João? Grupos de 3, de 4, no máximo 5. Muita gente também fica ruim. Coloca um mais experiente, coloca outros que ainda não têm experiência, mescla um pouco. Você está comigo? Divide os grupos. Se possível, traz uma identificação,
né? Junta um pouquinho mais e investe numa identificação, para que isso aqui não somente identifique, mas seja também uma mensagem. E quem vê vocês andando pela rua diz: ei, esse povo é de Jesus. Eu fiz questão de estampar aqui, Jesus é a resposta. Amém? Divide os grupos, vamos precisar alugar um ônibus ou uma van, dependendo do tamanho do grupo. Vamos precisar estudar a cidade, mapear a cidade, ver quais são as ruas, ver quantas ruas eu vou conseguir alcançar. Se vai passar um dia todo, alimentação. Você está comigo? Não dá tempo de passar tudo, mas a gente está preparando treinamento para divulgar para vocês. Amém? E se precisar, pode convidar os amarelinhos. A gente se ajuda a custear tudo e a gente vem para cá também. Amém? Mas pega isso, irmãos. Não se contentem com pouco. O pessoal estava dizendo que promover essa conferência já foi um desafio, um passo maior. Ei, é de glória em glória, é daqui para mais. Amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, muito obrigado, Senhor. Essa mesma capacidade que eu tenho visto, não só na minha vida, mas dos meus líderes, para pensar, orquestrar o cumprimento do ID, orquestrar cruzadas, Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, essa mesma chama queimando no coração deles, as ideias, as estratégias nascendo, brotando, a ousadia para fazer, para dar as caras, chutar a porta e cumprir o ID, isso sendo algo que vai queimar dentro deles, Pai, e em nome de Jesus eles encontrando graça e favor de homens, como a gente encontrou favor em muitas vezes, como a gente conseguiu muitas vezes ônibus de graça, em nome de Jesus, favor soprando, porque você é o mais interessado nisso, Pai. Oh, aleluia, em nome de Jesus ouviremos testemunhos do que Deus está fazendo através de jovens e adolescentes, de Natal, de Parnamirim, de Nova Parnamirim, em nome de Jesus. Essa sabedoria do alto que nos reveste e nos aponta. Ei, esse é o caminho, faz assim, não faz isso, é nessa data, é nesse outro dia. Isso revestindo a vida deles em nome de Jesus. Levando uma geração para fazer Jesus conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Você foi abençoado? Diga comigo assim: conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Se você sofre ansiedade, depressão, pensamentos de tristeza, sei lá, tenta experimentar como um remédio quando vier aquela bad e você falar de Jesus para alguém. Tenta experimentar quando você mais precisa de ajuda, você ajudar alguém. Quando você fizer isso, essa chave vai mudar na sua mente. Amém? Não estou dizendo que você não vai procurar um profissional. Faça isso, é uma benção. Existem homens e mulheres de Deus que têm o chamado para essa área mesmo, para nos ajudar. Mas lembra, o psicólogo dos psicólogos habita em você. E cumprindo o que você foi chamado para fazer, você é pleno. Você vai precisar... talvez sair um pouco da caixinha, talvez fazer coisas que você não está acostumado a fazer, mas eu te garanto, você vai ver os frutos, porque no centro da vontade de Deus tem plenitude, tem provisão, tem as coisas no tempo certo e do modo certo, tem alegria. Oh, aleluia. Oh, eu sou feliz, meu irmão, eu sou alegre. Eu me sinto todos os dias como um pinto no lixo, levando essa geração. Vocês entendem essa frase? Porque às vezes o pessoal não entende, né? Pinto no lixo, ele está feliz. Ei, se não é divertido, não é fé, meu irmão. Porque pensa um negócio divertido, você crê em algo que não existe. Você chamar a existência de algo que você não vê. O justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, só começou. Os outros líderes vão estar aqui amanhã, talvez não, né? Domingo, líderes de outras igrejas. Talvez não, né? Beleza, então deixa eu aproveitar bem rapidinho. Posso aproveitar bem rapidinho? Quem é líder aqui, ou de jovens ou de adolescentes, ou lidera algum subdepartamento de jovens e adolescentes? Levanta a mão. Aí, tem uma galera boa. Amém. Não vou orar por vocês, o Suane já liberou algumas palavras.
Mas eu queria falar bem rapidinho aqui, né, primeiro ponto, esse ponto, né, de você se ver incapaz. Quando a gente assumiu os Jovens Verbo da Vida Séria, a gente tinha acabado de casar, a gente casou em setembro de 2019. No início de 2020, os antigos líderes falaram com a gente que queria treinar a gente. Entrou pandemia, a gente foi, né, participou ali daquele treinamento, mas no meio de uma condição totalmente diferente e adversa do normal. E aí, em dezembro de 2020, eles saíram, a gente tomou posse lá dos jovens. Primeira coisa que vem, o sentimento de incapacidade. Eu não posso, eu não consigo, não dá. Estou mentindo ou não? Verdade, né? A gente vem esse sentimento. Vem o pensamento, eu não vou conseguir. Mas sabe, irmãos, quando você para pensar e entende, rapaz, não sou eu, mas é quem eu hospedo. É você parar para meditar e pensar, rapaz, não é pela força do meu braço, não é pela minha capacidade natural, é a graça de Deus em mim. E isso eu meditava e até hoje eu confesso. Para todo mundo agora, ei, você talvez não esteja vivendo a plenitude de algo, né, que Jesus fez para você. Eu tenho aconselhado um jovem que ele está passando por umas situações e ele diz, João, eu não me sinto aceito, eu sei que eu sou justiça, mas eu não me sinto justiça, eu me sinto culpado. E eu passei uma lista de confissões para ele colocou no papel de parede do celular, e toda vez que ele abre o celular, eu mandei ele confessar, falar. Às vezes vai parecer mentira, porque seu pensamento diz, mas tipo, olha o que tu fez, olha as coisas que você passou, mas quando você vai confessando, você vai ouvindo, e a fé vem pelo ouvir. Aleluia! E um pensamento, com o tempo ele se torna uma atitude. Então você vai se revestindo dessa mudança de mentalidade. E voltando, eu confessava, Pai, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu posso, eu consigo, vai dar certo. E isso ia mudando aqui dentro, e automaticamente mudando os meus passos. Entender que nós dependemos dele. Segundo ponto, a nossa geração precisa de comunhão, gente. A gente fez uma enquete com os líderes de jovens adolescentes, às vezes cultos muito espaçados, às vezes programações muito espaçadas. Não dá para você acompanhar um grupo de adolescentes, de jovens, tendo um encontro uma vez por mês. Não dá. Talvez não como culto, mas cria ocasião, cria situação, comunhão gera conexão, e jovem fica na igreja por causa de conexão. Ele pode ser atraído por uma boa palavra, mas ele permanece por conexão. Você está comigo? Cria um ambiente fértil para gerar conexão. Não precisa ser um ambiente de culto sempre. Pode ser um ambiente extra culto, um vôlei, um futebol, um racha, um cinema. Você está comigo? Aleluia, liderança. Você precisa investir na sua geração e levantar líderes dentro dos seus jovens, dos seus adolescentes. Algumas pessoas só florescem quando é colocado sobre elas uma responsabilidade. Cria uma metodologia de acompanhar eles, mas entrega a responsabilidade, descentraliza. Você não é super-herói para fazer tudo. Amém? Veja o chamado florescer diante dos seus olhos. E não fique triste além da conta quando talvez alguém não corresponder às suas expectativas. Não é porque alguém não correspondeu que eu vou deixar de acreditar em pessoas. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Essa geração, irmãos, ela tem algo muito específico, porque a gente está perto dos finais dos tempos. E eu creio que o mover de Deus, ele não começou muito bem para terminar definhando. Não, existe um renovo nesses últimos dias. E você lidera jovens, adolescentes, essa geração dos últimos dias, Deus colocou nas suas mãos. Encare isso como um privilégio, mas também como uma responsabilidade. Jovens liderados, pegue junto da visão do seu pastor, do seu líder, da sua liderança. Aleluia! Você não está aqui para esquentar banco de igreja. Existe um chamado de um lugar no plano de Deus que você se encaixa perfeitamente. Existe um quebra-cabeça, uma pecinha que só as habilidades que Deus te deu vai se encaixar no quebra-cabeça do corpo de Cristo. Aleluia! E tudo começa com uma predisposição, com uma proatividade. Como é bom liderar pessoas proativas, que se colocam à disposição, que vão à frente e fazem acontecer. Seja essa pessoa para o seu líder. Pegue junto da visão, traga ideias, traga projetos. Dê uma dor de cabeça boa para o seu líder administrar um monte de ideias chegando. Aleluia. E vamos ver a juventude do Verbo da Vida se levantar no meio de uma geração perdida, levando o legado da fé, irmãos.
Porque esse legado ele está chegando nas nossas mãos. Pastor Bud se foi. Os grandes homens de Deus do passado se foram. Temos, graças a Deus, homens e referências como Guto, meu pai, né, o pastor dessa igreja, o pastor Beto. Mas é chegado o tempo da gente pegar o bastão e correr a carreira. Dar continuidade. E temos a responsabilidade de sermos mais velozes. Não porque somos os bonzões, mas porque o caminho já está aberto. Amém? Aleluia. Tem mais, né? Não vou gastar tudo aqui hoje, não. Mas eu costumo entregar tudo que tem para entregar. Amém? Então seja abençoado na prática dessa palavra. Lembra do cupom, né? Deeper. Pega aí, escreve aí para o JPN e a gente vai gravar o vídeo, é verdade. Vem cá, amor, que a minha voz já está no limite. Pega do teu aí. Vocês podem ficar de pé. Eu sei que está um climinha gostoso, mas vamos uma animação agora. Eu acho que era bom se pudesse essa galera daqui preencher o meio aqui em pé mesmo, só para a gente fazer o vídeo. E essa galera daqui, se de alguma forma conseguir se encaixar aqui no meio, só para o vídeo, depois a gente volta. O louvor é bom vir aqui também para a gente fazer o vídeo junto. Tu fala, viu? Não, estou sem voz. E aí, pessoal, estamos aqui na conferência Deeper em Natal. E o pessoal aqui tem um recado para vocês. Eles gritam o quê? Aí eu vou falar para eles. Galera, vai ser assim, ó. Suano vai falar, né? E aí, pessoal, estamos na conferência Deeper e tem uma galera que tem um recado para você. Aí vocês vão gritar: estamos prontos para sair e salvar. Beleza? Vamos testar? E essa galera tem um recado para você. Estamos prontos para sair e salvar. Show. Acho que a gente pode fazer aqui, virado para cá, né? E virar assim. Vai. A gente fala. Eu vou dar uma celularzada em tudo. Não, aí eu vou girar com você. Tá. Aí eles não vão sair. Eu faço assim, né? Outra dica, aproveitando para os líderes de jovens, a gente precisa entrar nas redes sociais com força, né? Então, aprender a manusear. Eu não era dessa turma não, mas aprendi. Fala, galera. Fala, galera, estamos na conferência Deeper e tem uma galera boa que tem um recado para você. Deeper em Natal, né? Fala aqui, né? Vamos lá? Fala, galera, e aí, como é que vocês estão? Estamos aqui numa conferência chamada Deeper, aqui em Natal, e tem uma galera top que quer mandar um recado para vocês. Estamos prontos para sair e salvar! Uhul! JPN 2022! Amém. Volta para o teu lugar bem animado. Glória a Deus. Quem pega aqui? Amém, gente. Pastor Alex tem uma palavrinha aqui para a gente. Aleluia! Pode acender, meu filho. Pode deixar aceso. Aleluia! Vamos dizer assim, irmãos, isso que que eu vou falar é muito rápido, mas muito rápido mesmo. E, por assim dizer, tem dois contextos aqui. O primeiro contexto é acerca dessa própria conferência Deeper. Amém. Que foi o que primeiro veio ao meu coração. Mas também tem algo para dizer para vocês dois a respeito disso aí mesmo. Ó, Jesus é a resposta. Existe uma parábola em Lucas capítulo 13, no versículo 18, ela também está em Mateus, diz assim: e dizia, Jesus dizendo: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E há uma versão que diz: e as aves dos céus vieram descansar. Amém. Neidson, como eu te disse, essa conferência
pode parecer que para alguns de vocês ainda tem pouca gente. Pode parecer que o lugar que estão agora é pequeno. Viu, Cíntia? Mas o que Deus tem para fazer por meio dessa conferência, e eu não vou te dizer apenas em Natal, mas em Natal, em Parnamirim, em Nova Parnamirim, na Zona Norte, nas igrejas Verbo da Vida, na região metropolitana de Natal, essa é apenas uma semente. Mas as pessoas vão chegar aqui para encontrar descanso. Jovens vão chegar aqui para encontrar descanso. E João, Soane, foi uma pequena semente. Quando começou, a árvore começou a crescer. Ela está numa fase de crescimento. E eu estava sentado ali, e o Senhor falando comigo o tempo inteiro. Está numa fase de crescimento. Daqui a pouco, por causa do crescimento e das raízes que estão se aprofundando, vão ter pessoas, ok, tudo bem, Espírito Santo, terão financiadores que vão dizer assim: eu sou parte disso, financiando, para que vocês apenas vão, sem que ninguém tenha mais nem que colocar a mão para trabalhar, porque eu sou aquele que vou bancar. A árvore está crescendo. Foram 340, eu gravei bem o número. 340, que vão se tornar 1.400, que vão aumentar para 5.000, que vão para 7.000, que vão para 10.000, que vão para 15.000, que vão para 200.000, que vão para 700.000, que vão para 1 milhão, para 2 milhões, para 10 milhões. Sabe por quê? Porque essa visão não é para Campina Grande, é para o Brasil, é para cada igreja Verbo da Vida. E vocês vão começar a viajar mais ainda por esse país, nas nossas igrejas, porque Deus está favorecendo vocês para implantar uma visão que estava no coração do apóstolo Bud e que alguns deixaram adormecidas por um tempo, mas ele te encontrou fiel. Ele encontrou vocês fiéis e designou vocês para este ministério, para esta visão, para este tempo. Porque, como você bem disse, está às portas. Nós estamos sentindo o cheiro do perfume do noivo chegando. E é para um tempo como esse que vocês foram ungidos. Eu vou repetir, é para um tempo como esse que vocês foram ungidos. Só vai crescer. Mas as pessoas vão chegar e elas vão encontrar o descanso que elas precisam. Vários abatidos de espírito. João, vários abatidos de espírito vão chegar. Os joelhos estavam vacilantes e eles vão começar a andar. Eles vão encontrar a luz, vendo a luz que está em vocês, porque é o que eles estão buscando, encontrar alguém que consiga conduzi-los. E eu me alegro, porque hoje à noite eu sou testemunha aqui de algo muito maior do que eu pude ver diante dos meus olhos em toda a minha vida até agora como ministro. E vocês são privilegiados hoje à noite, por causa da unção que tem na vida desse casal. Eu vou repetir.
por causa da unção que tem na vida deles. Cada um de vocês que está aqui hoje à noite, assim como eu, somos privilegiados. Amém? Aleluia. Amém. Então, pessoal, é isso, né? O nosso culto de hoje acabou. Diga, mas amanhã estamos aqui de novo às 10 horas e aguardamos todos vocês. Vocês são muito bem-vindos. E é isso. Gera expectativa que amanhã vai ser poderoso. Amém? Podem ir para suas casas. Pode vir.